É possível pagar menos imposto em 2024? Sim, desde que você faça um investimento estratégico até o final deste ano, 31/12/2023. Isso porque vamos lembrar que a declaração de 2024 ela é sobre aquilo que você fez com o seu dinheiro no ano de 2023. Sendo que existe um tipo de investimento específico, não muito comentado, na verdade há muito preconceito sobre ele inclusive, que quando bem feito pode propiciar benefício tributário a ponto de você ter bastante dinheiro voltando na declaração. Isso se você se enquadrar naquele caso de pessoa para qual esse investimento se destina. Que investimento é esse? Como ele funciona? Como você faz a simulação para ver se ele serve para você ou não? E que outros benefícios ele carrega? Todos esses são assuntos que serão tratados no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, que eu ressalto que é um vídeo muito, mas muito importante. Vários de vocês vão me agradecer no ano que vem, na declaração de imposto de renda, ao ver o dinheiro voltar. E outros vão me agradecer, mas vão ficar também tristes, porque verão que deixaram dinheiro na mesa durante muito tempo. 10, 20, talvez 30 anos. É um dinheiro, infelizmente, irrecuperável. É aquilo que o Benjamin Franklin fala: se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Infelizmente, o brasileiro é pouco educado financeiramente. Isso aqui que eu vou mostrar nesse vídeo é só a ponta do iceberg da educação financeira. Sendo que, se você quer conhecer mais desse mundo, eu te faço um convite, porque amanhã, a partir das 5 da manhã, eu abrirei a inscrição para a 23ª turma do meu curso Viver de Renda, um dos cursos mais longevos do mercado na área de investimentos, talvez o mais longevo, só não falo que é o mais, porque eu não conheço todos que existem, com NPS altíssimo, justamente porque a gente pega pela mão, até mesmo do mais completo leigo, para ensinar esse camarada a investir de maneira diversificada, em ativos, moedas e até países, de modo a proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso com aulas didaticamente divididas em 7 módulos, são 122 aulas, com uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas dos alunos num prazo de até 24 horas, formada por profissionais com experiência de mercado, muito educados, muito pacientes, e com uma série de interações ao vivo, 3 vezes por semana. Sendo que nessa turma nós temos duas condições muito interessantes. A primeira delas é que essa é a última turma com preço atual. Já faz um tempo que eu não reajusto o preço do Viver de Renda, somos um país de inflação alta, então no ano que vem nós teremos um reajuste. E outra é que a condição dessa turma não irá se repetir em termos de bônus, porque eu não pretendo mais lançar o Viver de Renda próximo de uma Black Friday. Isso foi, admito, um erro de calendário aqui do Grupo Primo. Mas, como estamos próximos, eu coloquei uma série de bônus junto com o curso, como por exemplo, 1 ano de assinatura da Finclass, mais vaga no evento presencial de finanças FinDay, a gente fez esse ano para 8.800 pessoas. No ano que vem a expectativa é ter 10.000 pessoas lá. O maior evento presencial de finanças do Brasil. Mais curso de milhas, curso de vendas com Jordan Belfort, Lobo de Wall Street. Mais curso do 1.000 a milhão com marketing digital, que nós fizemos aqui no Grupo Primo. Mais carteiras recomendadas da Finclass, documentário Código da Riqueza. Ou seja, são muitos bônus pelo preço antigo do Viver de Renda, que vai acabar. Ano que vem vai ter reajuste. Para quem quiser fazer parte, o link está aqui na descrição. Lembrando que as vagas abrem amanhã a partir das 5 da manhã. Sendo que há bônus especiais para os primeiros inscritos. Os 50 primeiros, por exemplo, ganham um evento presencial aqui na sede do Grupo Primo, exclusivo para pouquíssima gente, para conhecer a empresa. Eu vou estar junto o tempo todo. A gente vai conversar, vai ter pergunta e resposta. Todo mundo que vem gosta muito. O NPS do evento é sempre 100. Recado dado, vamos entrar agora no assunto do vídeo. Afinal de contas, de que investimento eu estou falando e para quem ele se destina? Eu estou falando de uma previdência privada, só que mais especificamente de uma previdência privada do tipo PGBL, porque nós temos dois tipos, PGBL e VGBL. E não é que o VGBL não seja bom, mas é que o PGBL apresenta essa vantagem de você conseguir dinheiro de volta na declaração, em alguns casos, né, vamos ver se o seu caso está incluso nisso, de modo que tende a ser o melhor investimento do ano. E eu vou mostrar isso para vocês através de uma simulação no programa de declaração de imposto de renda que nós usamos agora, em 2023, e que você provavelmente tem instalado no seu computador. Ah, Bruno, eu não tenho porque eu não faço declaração. Então já sabemos que o PGBL não é para você. Ele é para quem declara imposto de renda. Se você não declara, é porque talvez não tenha renda para isso ainda. Se você é isento de imposto de renda, bom, nós temos certeza que ele não vai te servir. Agora, se você paga imposto de renda 7,5%, 15%, 22,5%, paga os 27,5%, aquele pessoal que ganha mais do que R$ 4.664,68. Para esses, PGBL ele costuma ser muito bom, desde que isso aqui seja na pessoa física. Então, se você é um CLT, se você é um funcionário público, como eu era militar, esse vídeo ele pode ser muito útil, ele vai te economizar dinheiro. Mas começando pelo início, né? Falei que é uma previdência privada. Então, quais são as características de uma previdência privada? A previdência privada é um tipo de fundo de investimento com características previdenciárias. Essas características vão te dar, por exemplo, benefício sucessório. Uma vez que a previdência não entra em inventário, ela pode ser isenta
do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, e ela também tem um caráter impenhorável, sendo que essa parte do ITCMD é impenhorável, eu queria que fosse realmente definitivo, mas o forte do nosso país não é segurança jurídica, então isso permanece o tempo todo sob discussão. Além disso, entenda que a previdência privada é inerentemente um investimento voltado para o longo prazo, e não é que você não possa tirar dinheiro no curto prazo, mas o ponto é que as suas características fazem com que ela fique cada vez mais atrativa à medida que o tempo passa. Se você pega, por exemplo, uma tabela regressiva na previdência privada, porque você pode optar pela tabela progressiva, aquela mesma que tributa a renda, ou a regressiva, que tem uma alíquota que vai reduzindo ao longo do tempo. Essa alíquota começa muito alta, 35%, e após 10 anos do aporte, sendo que cada aporte é como se fosse um novo investimento, ela chega ao mínimo de 10%. E nada no Brasil, tirando obviamente aquilo que é isento, paga tão pouco imposto de renda. Nenhum outro investimento consegue pagar tão pouco. O mínimo é 15%, fundo imobiliário paga 20%, de modo que essa também é uma grande vantagem. Sendo que é um investimento onde você tem total liberdade de programação dos seus aportes. Você pode investir todo mês, você pode investir uma vez por ano. No PGBL, por exemplo, é isso que eu costumo fazer. Você pode ter várias diferentes, então é extremamente flexível. E dentro das modalidades de previdência, nós temos o PGBL e o VGBL. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. A sigla em si não difere muito o que é um do outro. Mas quais são as características de cada um? O PGBL vai permitir que você reduza a sua renda tributável na hora de pagar imposto. Como funciona isso? Vou colocar aqui na tela uma simulação simples, pensando que sua renda tributável é de R$100 mil. Se você não tem um PGBL, você estaria naquela alíquota mais alta do imposto, 27,5%. Esse imposto iria incidir sobre essa renda. Tudo bem que é aquele redutor do imposto, né? Não estou levando em conta aqui na simulação para deixar mais simples. E no final, sua renda líquida seria de 72,5 mil no ano. O restante você pagou de imposto. Já se você faz um PGBL, você pode pegar a sua renda tributável de 100 mil, investir até 12% numa previdência PGBL. Nisso você vai deduzir esses 12% da renda tributável, de modo que ela fica agora em 88 mil. E o imposto, os 27,5%, irão incidir sobre os 88 mil e não mais sobre 100 mil. De modo que você pagará menos imposto de renda, porque os 12 mil não serão tributados agora. Eles estarão investidos, poderão trabalhar por você durante décadas, 10, 20, 30 anos. E lá na frente, quando você for retirar o dinheiro, aí sim eles serão tributados. Só que estarão muito maiores, porque trabalharam para você durante todo esse tempo sem pagar imposto. E quando forem tributados, poderão ser tributados numa alíquota muito mais baixa, como por exemplo, os 10% de alíquota da tabela regressiva. Ou seja, veja que o PGBL ele pode representar um desconto significativo agora e na prática você está adiando o pagamento de imposto nesse momento, recebendo esse dinheiro de volta para deixar o montante investido e você vai pagar esse imposto sim, mas só lá na frente, daqui a décadas e numa alíquota mais baixa. Ou seja, é um ótimo negócio. E aí você se pergunta, né? Tá, mas como é que eu sei que esse negócio aqui é para mim? É para todo mundo? E não é para todo mundo. A primeira coisa é, para poder fazer uma previdência PGBL, você tem que contribuir com a previdência pública ou regime geral de previdência social, o INSS, ou algum regime próprio, um regime específico. Eu, por exemplo, era militar e eu contribuía para a parte da pensão militar. Então, por conta disso, eu podia fazer um PGBL. E o outro ponto, e esse é um ponto tremendamente mal interpretado pelas pessoas, é que muito se diz que previdência privada PGBL é só para quem faz declaração completa do imposto de renda. E isso é verdade, mas o ponto é que pode valer a pena você que costuma fazer a simplificada mudar para completa só por conta do lançamento da Previdência, sem acrescentar nenhum outro dado. Ah, mas eu não tenho dependente, eu não pago faculdade, eu não pago plano de saúde. Mesmo assim, inclusive quando eu descobri isso, eu fiquei irritado, porque eu vi que durante uns 3, 4 anos eu poderia ter ganho dinheiro de volta na declaração e não sabia, porque eu simplesmente vi essa frase e acreditei nela. Até que um dia eu fiz a simulação que eu vou mostrar pra você agora. E ao fazer a simulação eu vi, caramba, ninguém nunca me falou isso. E eu deixei 3, 4 mil reais na mesa durante esse período. E vai ter gente vendo agora que deixou dinheiro na mesa durante 10, 20 anos. Muito dinheiro, infelizmente. Mas como que funciona essa simulação? Para isso eu vou entrar no programa de declaração de imposto de renda, aquele que você baixou para fazer sua declaração. Veja que eu já estou aqui no programa. Eu tô na aba Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Por quê? Porque aqui a gente vai ver basicamente a minha renda tributável. E Bruno, o que é a renda tributável? É aquilo que você vai ganhar que é tributado naquela tabela de imposto de renda de pessoa física. Então, por exemplo, os seus salários entram ali? Sim. Renda vinda de aluguéis de imóveis que você possa ter entra em renda tributável? Também. Benefício recebido de uma previdência privada que seu pai fez para você, você não sabe muito bem como funciona, mas cai todo mês. Também entra.
Agora, o que não entra? PLR não entra, 13º também, 13º ele é tributado de maneira exclusiva e definitiva, ele não entra aqui em renda tributável. E se você é CLT ou é funcionário público, a maneira mais fácil de conseguir sua renda tributável é simplesmente pedindo para o setor de pagamento da sua empresa, da sua repartição pública, porque essa altura do campeonato eles já estão próximos de fechar isso, em dezembro eles já podem te entregar. Eu, por exemplo, pedi os dados aqui para a parte de pagamento do Grupo Primo, e eles me enviaram os dados até outubro. Então, até outubro desse ano, eu ganhei R$ 151.611,56. Isso foi como salário. Dividendos da empresa, se a gente pagar, isso não entra na conta. Então, é sobre isso que eu posso fazer a conta dos 12%. No caso, eu não vou nem corrigir esse valor aqui, porque eu só quero mostrar na simulação o quanto de dinheiro voltou esse ano por conta simplesmente da existência da Previdência. Mas a renda tributável ela estaria lançada por aqui, fora aquilo que você pode ganhar como aluguel, como eu disse, que acrescentaria a sua renda tributável. Mas depois disso, onde que eu venho? Em pagamentos efetuados. Veja que em pagamentos efetuados, eu já coloquei aqui o código 36. O código 36 é de Previdência Complementar. Coloquei o nome da Grão, que é a gestora aqui do Grupo Primo, onde eu tenho a minha Previdência, só para ilustrar, porque nem precisaria colocar nome nenhum. A única coisa que eu quero colocar é o valor pago neste ano, 2023. Então, quando eu toco aqui, entra na aba de edição. Mas antes disso, preste atenção nesses campos. Veja que, no momento, vale mais a pena para mim a parte do desconto simplificado, eu receberia R$ 638,76, enquanto se eu for optar por deduções legais, que é a declaração completa, eu teria que pagar R$ 1.224,88. Ou seja, na opção simplificada eu recebo. Na opção completa, eu vou pagar quase o dobro do que eu recebo, então vale a pena a simplificada para mim. E lá atrás, valia a pena a simplificada para mim também como militar. Então eu olhava isso e falava, esse negócio de PGBL não é para mim. Até que eu sentei para ver esse negócio direito. E aí eu me indaguei, será que essa frase de que PGBL é só para quem faz a completa não tá mal interpretada? E se eu fizer um PGBL, não vai valer a pena mudar para completa? É isso que eu vou mostrar agora na simulação. Então digamos que nesse PGBL eu vou investir exatamente 12% da minha renda tributável. Mas eu não sei quanto é os 12%. Eu boto um número qualquer aqui, coloco 50 mil, que eu sei que é muito além da minha renda tributável. Olha o que o programa faz. Ele fala, olha, sua renda tributável foi de 141.107,79. Então 12% é 16.932,93. Então vou alterar aqui. Vou colocar 16.932,93. Dou OK. Olha o que aconteceu aqui nesses campos que eu mostrei em destaque anteriormente. O desconto simplificado não mudou nada. Eu continuo recebendo R$640 quase. Agora, se eu vou na parte de deduções legais, veja que antes eu tinha que pagar 1.200 e pouco. Agora eu vou receber 3.431,68. Ou seja, só por conta da existência da minha previdência PGBL, eu estou ganhando de volta 3.431,68 para deixar 16.932,93 investidos. Por isso que eu falo que quando você faz bem uma previdência, esse é o melhor investimento do ano. Veja que de cara eu já tive esse retorno. E tudo bem que no final eu vou pagar imposto sobre isso. Esse retorno aqui é o imposto que eu deixei de pagar sobre esse valor. Só que só lá na frente, depois que o dinheiro trabalhou para mim durante décadas e numa alíquota mais baixa. Bruno, e se eu não tenho os 12%, eu tenho menos do que isso. Então digamos que você não tem os 16 mil, você tem 12 mil para investir. Simule, coloque aqui os 12 mil e veja o que acontece. Minha restituição caiu, não é mais 3.600, agora é 2.075, mas bem melhor ainda do que o desconto simplificado. Se for algo muito baixo, aí talvez não valha a pena. Então por isso você tem que simular. Eu não tenho a resposta anteriormente. Mas, para te ajudar, a Grão, a gestora do Grupo Primo, tem uma calculadora. Lá você consegue entrar, colocar sua renda tributável, se já contribuiu para um PGBL, o quanto mandou no ano. Se não contribui, você coloca 0 e ela vai te mostrar o quanto você teria que investir e o quanto poderia economizar em termos de imposto para receber isso de volta. Para quem quiser, o link está aqui na descrição também. Bruno, e no meu caso, eu fiz a simulação, não valeu a pena, ou eu nem tenho esse programa de imposto de renda porque eu não declaro imposto, eu sou isento, eu ganho muito pouco. Nesse caso, a previdência para você não é o PGBL. Aí você faz um VGBL. A diferença do VGBL é que, enquanto no PGBL você tem essa dedução de imposto, você deixa de pagar hoje e paga lá na frente, mas paga sobre o todo, não é só sobre o rendimento, no VGBL você tem algo mais parecido com os investimentos tradicionais. Você não tem nenhum tipo de benefício de dedução de imposto hoje, mas também não tem uma tributação sobre o todo, é uma tributação apenas sobre os rendimentos. Sendo que a vantagem, tanto de PGBL quanto VGBL frente a outros fundos, é que em boa parte dos fundos você tem a cobrança do Come Cotas. O que vai escapar disso são fundos de ações, que costumam ter uma volatilidade muito alta, devido à alta alocação que eles têm em ações, fundos de debêntures, que podem ser isentos de incentivadas, os fundos listados em bolsa, ETFs, fundos imobiliários, fundos de infra e as previdências privadas. De modo que se você tem uma certa carteira, um fundo multimercado tem aquela carteira
carteira e uma previdência tem exatamente a mesma carteira, a previdência vai ter uma melhor performance por conta da ausência do Come Cotas. Eles podem ter a mesma taxa de administração, podem ter a mesma taxa de performance, caso venham a cobrar, uma taxa que particularmente a gente não gosta. Só que a diferença do Come Cotas vai fazer com que a previdência não pague imposto nenhuma vez ao longo do caminho, só quando você for usar o dinheiro, enquanto um fundo multimercado pagaria o Come Cotas a cada 6 meses. De modo que, em 20 anos, por exemplo, a previdência não pagou imposto nenhuma única vez e o fundo multimercado pagou imposto 40 vezes. E esse dinheiro que o fundo paga, ele sai e não pode mais ser utilizado para rentabilizar o seu patrimônio. Ele deixou de ser do cotista e passou a ser do governo. Visto se o PGBL é ou não para você, agora você tem que decidir em que fundo você vai investir. E eu, por exemplo, vou fazer o meu aporte na prática aqui, vou mandar 12% daquilo que eu recebi até então, e aí depois que chegarem os dados de novembro e de dezembro, eu completo esse aporte, porque eu posso fazer um aporte, 2, posso fazer 10 aportes ao longo do ano, no Arca Multimercado. Nós também temos o Arca Renda Fixa, que é simplesmente a parcela de renda fixa do nosso fundo multimercado. Ele está 100% alocado em renda fixa. E está com um rendimento bem interessante, mas infelizmente, como ele é um fundo que tem menos de 6 meses de existência, eu não posso divulgar performance para vocês. Faz parte das regras da Ambima. Agora, o multimercado completou um ano recentemente, então eu posso falar tranquilamente de como é a performance e como é a carteira. Bom, primeiro como é a carteira. Segue esse print que você está vendo aqui na tela. Na teoria, nós deveríamos ter 40% que estariam comparáveis ao CDI como benchmark, a gente quer ganhar do CDI, é renda fixa, 30% em ações do Brasil, tendo como objetivo ganhar do Ibovespa, 10% em fundos imobiliários, com o objetivo de ganhar do IFIX, e 20% de investimentos internacionais, com o objetivo de ganhar do S&P 500. Então veja que é uma carteira diversificada. Lógico que, na prática, a alocação fica ligeiramente diferente, como você pode ver nesse print. Até porque ela muda todo dia, porque a renda fixa pode ir mal, a renda variável pode ir muito bem, o contrário pode acontecer, lá fora pode cair em um certo momento, depois sobe demais, a gente tem que ajeitar a posição. Então todo dia essa posição pode estar ligeiramente diferente. E o interessante é que esse nome Arca vem daquela metodologia do meu sócio, do Thiago, que fala de um investimento onde você teria 25% em ações Brasil, 25% em real estate, ou seja, imóveis, 25% em caixa, mas na verdade é renda fixa de diferentes prazos, e 25% em ativos internacionais. Nós chamamos isso de Arca Índice, que está em laranja aqui nessa imagem que você está vendo. Só que para a Previdência, como eu falei, nós adaptamos esse Arca Índice por conta de legislação e porque nós queríamos uma menor volatilidade, já que muita volatilidade costuma expulsar o cotista. Ele fica assustado, vai embora, e aí por mais que a trajetória do fundo possa ser positiva, a do cotista pode ser negativa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o pessoal que investia no fundo do Peter Lynch, um mega gestor americano entre 77 e 90, rentabilidade absurda, de 27,2% ao ano, só que a maior parte dos cotistas perdeu dinheiro, porque eles entravam com fundo caro, o fundo caía, eles saíam com o fundo lá embaixo, o melhor momento para comprar eles saíam, aí depois o fundo voltava e eles não pegavam a recuperação. Então por isso que a gente optou por uma estrutura com menos volatilidade, adaptando para 20% lá fora, 10% fundo imobiliário, 30% ações Brasil e 40% renda fixa. De modo que nós chamamos isso de Arca Índice Previdência, que está em azul. E aqui em verde, nós temos o Arca Prev, que é a nossa previdência em si. Até porque quando você fala ações Brasil, você pensa em Ibovespa. A gente quer ganhar do Ibovespa. Quando você fala em fundo imobiliário, pensa em FIX, queremos ganhar do IFIX. Em renda fixa, CDI, queremos ganhar do CDI. Então, como que está a performance da nossa previdência multimercado comparada ao Arca Índice, que é a metodologia, e ao Arca Índice Previdência, que é essa mudança do tamanho da alocação de cada fatia? Veja que, desde o início, a Arca Previdência, aqui nessa última apresentação que nós temos, estava batendo 10,79, enquanto o Arca Índice, 25% em cada um, estava 8,26, e o Arca Índice Previdência estava em 9,23. Ou seja, as mudanças que a gente fez do índice para o previdenciário e da teoria para a prática para selecionar ativos produziram alfa, geraram mais valor para o cotista. Tá, mas como que está esse valor gerado em relação a índices de mercado? Para falar disso, eu estou abrindo aqui o Mais Retorno, onde você pode comparar diferentes ativos, colocar fundos. E veja que eu já coloquei aqui o S&P 500, aqui está convertido para reais, para mostrar a trajetória dele na nossa moeda. Veja que é uma máquina imparável, né? Dá uma surra, por exemplo, no CDI, que por sua vez fica à frente do Ibovespa, que por sua vez ficou à frente do IFIX, nesse prazo de comparação que o mecanismo selecionou um prazo ótimo desde 2012. Basicamente ele voltou até o começo do índice mais moderno, do IFIX no caso. Foi ele que deixou a marca em 2012. Eu posso colocar outros indicadores aqui também. Por exemplo, eu posso colocar um ótimo indicador de renda fixa, que é o IMAB, que é um indicador formado por uma cesta de títulos indexados à inflação. Veja que o IMAB, ele ganha do CDI, ganha do Bovespa, ganha do IFIX, só perde para o S&P, mas ganhou de todo o restante. E aí agora eu vou colocar aqui o nosso fundo. Vem em adicionar ativo, Arca Grão
vão aparecer vários fundos. Esse master aqui é o fundo que a gente criou para que os outros fundos, tem um na XP ou no BTG e outro que está no nosso aplicativo, que também está disponível em algumas outras plataformas como Inter, todos esses são a mesma coisa e compram cotas desse fundo que tem taxa zero. Então se eu coloco o master aqui, eu estou, entre aspas, roubando, porque não estaria contando a taxa de administração que a gente cobra. Então vou colocar o fundo que cobra a taxa de administração. Esse aqui, o Advisory, por exemplo, cobra, é um desses fundos. Todos os três, XP, Dagrão, BTG, vão ter o mesmo desempenho, exatamente a mesma coisa. Eles fazem o mesmo, cobrando a mesma taxa. Então coloquei o nosso fundo. O que a gente vê? Bom, primeiro o prazo ótimo mudou, porque o nosso fundo ele existe desde outubro do ano passado. Então, ele ficou muito mais curto. Nesse prazo, veja que o CDI está ganhando de tudo. Caramba, o CDI está ganhando do Ibovespa, está dando uma surra. Ele está ganhando do IFIX, a surra é ainda maior. Ele está ganhando do S&P no período? Está, porque embora a Bolsa Americana tenha subido, o dólar caiu em relação ao real. Ou melhor dizendo, né, o real se valorizou em relação ao dólar, porque o dólar é a moeda mundial, é a unidade de conta no mundo. Até o IMAB perdeu para o CDI. E a Arca também ficou para trás do CDI, mas veja que ela ficou acima de todo o restante. Nós ganhamos de FIX, ganhamos de S&P, ganhamos de Bovespa e ganhamos até do IMAB, que é um índice bem difícil de ser batido aqui no Brasil. Se você pega desempenho de fundos, são raros aqueles que ganham do IMAB. E há um ponto sobre a Arca, isso tende a acontecer, a gente ficar atrás de algum índice quando ele tem uma performance excepcional, como aconteceu, por exemplo, com o CDI. Já que, se a Arca, o desempenho dela, tende a ser uma média ponderada desses outros índices, porque a gente vai ter 40% mais ou menos acompanhando o CDI, 30% mais ou menos acompanhando o Ibovespa, né? Superando na verdade, foi o que a gente conseguiu fazer. 20% mais ou menos acompanhando o S&P, superando na verdade, foi o que conseguimos fazer. E 10% mais ou menos acompanhando o IFIX, superando na verdade, como eu já disse, é o nosso objetivo. Então veja que a rentabilidade dela vai ser uma média ponderada disso. De modo que uma média, ela sempre ficará no meio dos componentes da média. Não tem como a média estar acima de todos os componentes. Que média é essa? Vamos calcular a média de 4 pessoas que tem 1,70, 1,72, 1,69 e 1,68. A média dessa altura não pode dar 1,90. Isso não vai acontecer. Então, nesse período, como o CDI foi excepcional, ele foi o único que ficou acima da Arca. Agora o CDI está caindo. Se a Bolsa for excepcional, a Bolsa tende a ficar acima da Arca. Porque o CDI, por exemplo, os 40% vai puxar a Arca para baixo. Então, por conta disso, ela sempre tenderá a estar, pelo menos levemente, atrás de algum índice que tem um desempenho excepcional. Como foi o caso, por exemplo, do CDI. Mas se a gente pega no período, ela foi muito bem. E eu vou tirar os indicadores todos para colocar um outro, que é um ótimo indicador para comparar a Arca, que é esse aqui, o IHFA, o índice de hedge funds da Ambima, ou seja, é um índice com desempenho de fundos multimercado aqui do Brasil. Veja que, em comparação com esse índice, sendo que a Arca é um fundo multimercado com essa casca previdenciária para dar benefício sucessório, para dar benefício tributário, para que você possa ver esse dinheiro voltar para você na declaração, caso você faça o PGBL, se for adequado para você, por isso faça a simulação. Veja que enquanto o índice de fundos da Ambima rendeu 5,17, a Arca rendeu 13,13 no período de comparação. Ou seja, é um desempenho mais de 2,5 vezes superior. De modo que justamente por isso, por esse bom desempenho, eu vou investir 12% do que eu já ganhei no Arca Multimercado. E para isso eu não vou fazer uma previdência nova, porque eu já fiz a previdência no vídeo do ano passado. Eu criei meu PGBL no aplicativo da Grão. Então quem quiser ver a criação, tem outro vídeo. Nesse eu vou fazer o aporte. 12% dos 151.611,56 que eu ganhei até agora, dá 18.193,39. Estou aqui no app da Arca, veja que ele mostra meus investimentos. Se eu toco nessa parte dos investimentos, eu tenho fundo de investimento e tenho previdência. Indo em previdência, repare que eu tenho 4 previdências, 2 VGBLs, um na Arca Renda Fixa e um no Multimercado, e 2 PGBLs. Por que eu tenho tantas previdências assim? Bom, primeiro PGBL eu só posso investir 12% da renda tributável. Se eu quero investir a mais, aí não é no PGBL. Eu vou criar VGBLs para isso. E aí eu peguei um de renda fixa e um de renda variável. E PGBL, por que eu tenho 2? Porque eu fiz um lá atrás, quando eu era militar. Logicamente, não foi no fundo Arca, ele nem existia. Mas depois eu fiz uma portabilidade do fundo Arca para ele. Sendo que lá atrás eu contribuí durante mais ou menos uns 3 anos, e aí depois eu saí do exército. E quando eu saí eu virei empreendedor. Eu tinha um prolabore bem baixinho, nem pagava imposto nele. E o restante do meu dinheiro eu tirava como lucro e dividendo da empresa. Então não entrava na renda tributável de pessoa física. De modo que naquele período eu parei de colocar aportes no PGBL, mas ele pode ficar lá. Ele ficou rendendo. E aí, quando eu voltei a ter uma renda como pessoa física mais alta, que foi o meu prolabore aqui no Grupo Primo, eu poderia voltar a contribuir com aquele PGBL, mas eu decidi fazer um novo para poder mostrar no vídeo do ano passado. Então, por isso que eu tenho 2 PGBLs. Eu vou pegar esse aqui de valor mais baixo, que foi o que eu fiz ano passado, e vou realizar o aporte. Clico aqui em fazer aporte extra, preencho o valor, que eu já calculei exatamente, para ser 12% que eu paguei até agora. Depois eu vou ter que completar isso, provavelmente eu vou mostrar isso no Instagram e não aqui. Coloco os 18.193
193,39. Vou fazer via Pix. Aqui aparecem as características da minha previdência e pronto. O aporte foi solicitado, toco aqui para copiar o meu código Pix e agora vou entrar no aplicativo do banco e realizar. Eu entrei no app do meu banco, vejo que já apareceu aqui o Pix copia e cola, coloco realizar Pix, ele confirma o valor, aparece Catu Seguros porque é a seguradora por trás da nossa previdência, confirma o pagamento, preenche a minha senha e pronto, foi feito o investimento. E aqui como recado final, eu lembro do seguinte, se você não quer volatilidade, se você quer o tempo todo ganhar do CDI, o que é impossível em algum tipo de aplicação de renda variável, porque a renda variável, como o próprio nome já diz, varia. Então provavelmente em alguns meses ela poderá perder, ou intervalos de alguns anos. Isso certamente irá acontecer. Então uma previdência com mais volatilidade, como a multimercado, talvez não seja para você. O mais interessante seria a previdência de renda fixa. E embora eu não possa divulgar a performance, se você entra no aplicativo e começa a ver as informações, lá você vai encontrar a performance da renda fixa. E aí eu lembro também do seguinte, para o pessoal das turmas do Viver de Renda, há um bônus de R$100 de cashback na Previdência Arca Renda Fixa. De modo que se você assistir a aula, criar sua previdência e solicitar esse bônus até o final desse ano, ainda dá tempo de ele entrar e te ajudar na sua restituição. Mas isso é só para quem for fazer o Viver de Renda. E para quem quiser baixar o app da Grão, também há um link aqui na descrição. Com isso eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, espero que ele te ajude e que vários de vocês consigam uma restituição no ano que vem por conta de uma previdência PGBL. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal, um grande abraço e até a próxima.